Vamos falar nessa aula sobre a história da Previdência Social. Você sabe qual foi um dos principais marcos importantes para o surgimento do direito da Previdência Social no mundo? Foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem, realizada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ocorrida em 1948, o documento que estabelece pela primeira vez na história que cada país deve realizar a proteção universal dos direitos humanos, entre eles os direitos sociais previdenciários. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem um marco inicial a respeito da proteção da dignidade humana de forma universal. Nossa Constituição Federal acabou incluindo o princípio da dignidade da pessoa humana como uma garantia às necessidades vitais de cada indivíduo e assim também impulsionar o surgimento das leis previdenciárias em nosso país. Vamos chamar nosso assistente para ler o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos descreve: Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. O direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu alcance. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um marco importante após a Segunda Guerra Mundial, para garantir a todas as pessoas uma vida digna e garantir os direitos de proteção econômica nos casos de doença, invalidez, viuvez e velhice, que a nossa Constituição Federal veio incluir, principalmente nos termos da dignidade da pessoa humana. No artigo 1º do inciso 3 da Constituição Federal fala que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, entre eles a dignidade da pessoa humana. Você sabe quando iniciou as primeiras leis da Previdência Social no Brasil? É longa história de muitas lutas sociais para conquistar os direitos previdenciários. A Previdência Social no Brasil teve início com a Lei 3.724 de 1919, que instituiu o seguro de acidente do trabalho. Depois surgiu o Decreto Legislativo 4.862 de 1923, denominado Lei Eloy Chaves, que criou uma caixa de aposentadoria e pensão para os ferroviários. É um marco de nossa Previdência Social. Essa lei é tão importante que a data de sua promulgação, 24 de janeiro de 1923, é considerado o Dia da Previdência Social. Depois foram criadas os institutos, congregando determinadas categorias de trabalhadores em âmbito nacional. Temos então o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, criado em 1933, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, em 1934, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, criados em 1934, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, criados em 1936, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transporte e Cargas, criados em 1938, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, criado em 1938. Em 1960, a Lei 3.087
denominada Lei Orgânica da Previdência Social, unificou a legislação previdenciária dos vários institutos existentes. Em 1966, por força do Decreto 72, os institutos então existentes foram objetos de uma fusão, dela resultando o INPS. Em 1º de setembro foi criada a Lei 6.439, que veio criar o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SINPAS, fazendo desaparecer como uma autarquia o FUNRURAL e o IPASE, alterando a estrutura e a competência do INPS e criando 2 novos órgãos, o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social, e o IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência Social. Em 1984 foi criado o Decreto 89.312, que expediu a edição da Consolidação das Leis Previdenciárias, hoje totalmente superada. Verificamos que surgiram ao longo da década de 60 a criação de diversas leis importantes da Previdência Social, mas vamos falar das leis específicas voltadas aos agricultores rurais. Quando foi, então, que surgiram as primeiras leis previdenciárias aos trabalhadores rurais? A história dos direitos previdenciários dos trabalhadores rurais no Brasil tem um marco inicial com a entrada em vigor do Estatuto do Trabalhador Rural. É a Lei 4.214 de 1963, que através do contrato individual do trabalho regulamenta o reconhecimento das atividades rurícolas, estabelecendo assim alguns benefícios previdenciários. Depois, a Lei Complementar número 11 de 1971 instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, instaurando diversos benefícios, entre eles aposentadorias, a pensão, o auxílio funeral, serviço à saúde, entre outros. Destacamos alguns pontos importantes estabelecidos na lei. Vamos chamar nosso assistente para ler alguns trechos da Lei Complementar número 11 de 1971, que fala dos direitos dos agricultores. A Lei Complementar N. Graus 11.1971 fala dos direitos previdenciários dos agricultores. Vamos ver o que ela diz. Artigo 1º é instituído o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, PRORURAL, nos termos da presente Lei Complementar. Parágrafo 1º ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL, diretamente subordinado ao Ministro do Trabalho e Previdência Social e ao qual é atribuída a personalidade jurídica de natureza autárquica, caberá a execução do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, na forma do que dispuser o regulamento desta Lei Complementar. Artigo 2º O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural consistirá na prestação dos seguintes benefícios: 1. Aposentadoria por velhice. 2. Aposentadoria por invalidez. 3. Pensão. 4. Auxílio funeral. 5. Serviço de saúde. 6. Serviço social. Artigo 3º São beneficiários do Programa de Assistência instituído nesta Lei Complementar o trabalhador rural e seus dependentes. Percebemos que o direito de proteção social da Previdência Social ao trabalhador rural somente foi criado no ano de 1971, através do Programa Assistência ao Trabalhador Rural, PRORURAL, coordenado e gerido pelo FUNRURAL. Ao trabalhador rural foi incluído o benefício de aposentadoria por velhice e por invalidez, pensão por morte e serviços de saúde. Também foi criado o custeio da arrecadação, através da contribuição de 2% sobre o valor da comercialização do produto. Depois surgiu o Decreto número 73.617, de 1974, que veio regulamentar a Lei Complementar número 11 de 1971. Foi criada a aposentadoria por velhice para o trabalhador rural aos 65 anos de idade, mas o direito somente para o chefe arrimo da unidade familiar, com o valor do benefício de 50% do salário mínimo. Palavra chefe arrimo é uma expressão grotesca, quer dizer, é arrimo chefe de família?
O chefe ou arrimo da família era o marido. Somente em situações excepcionais a mulher assumia a condição de chefe ou arrimo da família, podendo pleitear o benefício. Os direitos dos agricultores foram conquistados através de muitas lutas. Décadas atrás, os agricultores, trabalhadores rurais, viviam no interior com enormes dificuldades. Não haviam estradas, longe de escolas, hospitais, sem políticas públicas de incentivo, inclusive de financiamentos agrícolas, abandonados no meio rural. Nessa época, os direitos previdenciários eram um verdadeiro descaso. Os trabalhadores rurais eram totalmente desprotegidos. Somente depois de muita luta conquistaram, com a Constituição Federal de 1988, reconhecidos seus direitos de igualdade e condições com o trabalhador urbano. Assim foram estendidos aos trabalhadores rurais os mesmos direitos previdenciários dos trabalhadores urbanos, bem como houve a redução da idade de 5 anos para a aposentadoria por idade.